A paz do Senhor para todas as mulheres acolhedoras e todos os ouvintes, né? Não somente as mulheres acolhedoras, mas todos que estiverem diante desse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos no Ministério de Mulheres Acolhedoras estudando o livro de Ruth. E o livro de Ruth, ele contém 4 capítulos. E na semana passada nós tivemos o estudo do capítulo 1, e quem nos antecedeu foi a nossa querida pastora e líder, pastora Ana. E já no primeiro capítulo, Deus tem falado de forma muito forte conosco. Já inicia o livro de Ruth, né, no primeiro capítulo, com nos fazendo refletir, chama muito a nossa atenção. E nós fizemos vários comentários lá no grupo, o quanto já no início, esse primeiro capítulo falou com cada uma de nós. E eu gostaria de ler aqui, eu não vou ler todo o versículo, os versículos, porque esse capítulo 2, ele tem 23 capítulos. Então a gente vai lendo de forma salteada. E eu gostaria de ler aqui com vocês o versículo 2, tá? O versículo 2, ele nos diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Como aconteceu no capítulo 1, o autor ele já vai nos ambientalizando com o texto, né? E esse personagem de grande importância, de nome Boaz, ele só vai aparecer lá no meado do capítulo, mas eu acredito que por conta da sua grande importância, né, Boaz é um personagem muito importante para a história dessas mulheres, para esse livro de Ruth. Então, eu acredito que ele já foi mencionado no início para que a gente vá se ambientalizando, né, com o texto e com os acontecimentos que nós vamos ver no decorrer desse capítulo. Então, nesse capítulo, mais precisamente no versículo 2, Ruth, ela vai dizer algo para Noemi. Eu vou ler também o versículo 2. Lemos o 1, versículo 2 vai dizer assim: E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. E vai, o que me chama a atenção já no início, né? Já nesse versículo 2, é o tratamento de Ruth com Noemi e vice-versa, né? Era um tratamento com bastante amor, bastante carinho, muita consideração entre elas. E Ruth, ela comunica à sua sogra, Noemi, que ela vai buscar ajuda. Ela vai aos campos e ela não fala qual ela iria. A forma como ela fala com a sua sogra é como se fosse assim, casualmente, né? Aquele campo, eu vou, não tenho nada combinado, marcado, mas casualmente eu vou ter que parar em algum. Eu estou dizendo isso com as minhas palavras para que todos possam entender a ideia, o que Ruth queria passar para Noemi. E aí Noemi falou, ok, e despediu ela com muito carinho, como eu já destaquei aqui, e ela foi para a colheita. Ruth e Noemi, elas chegam em Belém numa época de colheita de cevada, e alguns acontecimentos, né? A gente já no início do capítulo nós vamos perceber que Deus, a poderosa mão de Deus,
as fizeram retornar num tempo propício, né, para uma história fosse construída, ou melhor, reconstruída. E aí era um tempo de colheita e o retorno delas, né, era uma situação muito complicada, qual elas retornaram viúvas, sem ter ajuda, sem ter como se sustentar. E Noemi, muito decepcionada, triste, há uma menção dela no livro que ela prefere ser chamada não mais agora de Noemi, mas de Mara, por conta da tristeza da sua alma, né? Noemi, ela entendia que por conta de tantos acontecimentos tristes, desfavoráveis para ela, para sua família, Deus havia esquecido. Deus não estava mais com ela. Então, elas estavam numa situação bem complicada. E o que Ruth foi fazer, né? O que Ruth havia comunicado à sua sogra que iria fazer, era lei, ela estava dentro da lei. Era uma lei que está lá registrado no livro de Levítico. Levítico capítulo 19 e também no capítulo 23 nós vamos ver, fala sobre essa lei. Que lei é essa? Uma lei que favorecia os necessitados, né? Todo e qualquer necessitado, uma lei agora foi estabelecida para que eles pudessem ir aos campos, buscar espiga, alguns feixes da colheita, né? Para que eles pudessem se sustentar, ter a sua necessidade suprida. E a ideia de Ruth é isso. E ela está amparada na lei. O que ela vai fazer, ela tem amparo na lei para que fosse feito. Ela não poderia, ela poderia ir até ali. Caiu, quando os segadores passavam e algum material, algumas espigas, algumas colheitas iam caindo pelo chão, os necessitados poderiam colher. E nesse contexto, nesse texto, os necessitados aí, as necessitadas, vamos dizer assim, eram Noemi e Ruth, os necessitados dessa história, né? E ela saiu a colher, tal como ela falou com a sua sogra, e essa lei, ela estabelecia a sobrevivência dos necessitados. Mas uma outra coisa que essa lei estabelecia, que eu acho muito interessante, que fazia, né, em relação aos necessitados, é de ir buscar. Porque geralmente aquela pessoa que necessita, que não tem como se sustentar, e eu quero aqui dizer que a situação de Ruth e de Noemi era muito parecida com a situação que nós vemos hoje de sem teto, né? Mas essa lei, ela fazia com que aquela pessoa necessitada, ela tivesse uma ação. Então, além das pessoas, né, desses necessitados, saciar a sua fome, a sua necessidade, eles também ganhavam dignidade. Então, a lei alcançava as pessoas de duas maneiras. E agora esse necessitado, ele ia buscar. Ele não ficava somente naquela condição de pedinte, mas ela ia buscar. Então, eles eram obrigados a sair de uma situação de inércia, de procrastinação, de zona de conforto, né? Não, eles teriam que ir buscar ajuda, eles teriam que fazer alguma coisa. E isso eu acho muito interessante, me chama muito a atenção.
E Noemi, ela concorda, né? Nós já lemos aqui no versículo 2, ela despede a sua nora, ela concorda com o que a sua nora propôs fazer no seu coração. E o texto ele nos diz que Ruth, ela foi aos campos escolher espiga, mas ao longo da história nós vamos perceber o agir de Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Já dá vontade de adiantar para estar falando com os irmãos, né? Os pontos em que é possível contemplar a mão de Deus. E Deus ele vai direcionando, porque quando ela fala com a sua sogra, é como se ela fosse colher espigas, mas de forma aleatória, né? Como se fosse assim o que iria acontecer uma obra do acaso, mas não. Deus estava lá, guiando Ruth. E o Senhor ele vai guiar Ruth para os campos de Boaz. Continuando no texto, nós vamos ler o versículo 4 e 6, que diz assim: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhes: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? O 6. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ora, quem chega na cidade naquele momento? Boaz, o texto vai dizer que se ele chegou, ele estava fora, ele não estava, né? Naquele momento em que Ruth e Noemi chegou, ele não estava, né, em Belém, ele estava fora. E o texto vai dizer que ele saúda, né, os seus servos, aquele a quem ele tinha deixado responsável pelos segadores, pelos servos, pelas servas, pela colheita. Ele saúda, ele recebe o cumprimento também desse servo, e agora ele vai observar algo diferente, alguém diferente entre eles. E ele faz uma pergunta ao seu servo: quem é aquela moça? E essa moça, a qual Boaz ele faz essa indagação ao seu servo, era Ruth. E prontamente o seu servo ele vai responder, né? O servo que já tinha conversado com ela, porque ela teria que se apresentar, fazer o pedido para ele. Ele viu que o pedido dela estava dentro da lei, né? O seu servo, o seu senhor não estava, mas ele estava responsável, e ele já havia permitido que ela fizesse a colheita, né, das espigas ali. E ele vai relatar, porque ele observou aquela mulher, a maneira como ela se comportava, como ela chegou até ele. E ele vai relatar tudo que ele tinha observado e conversado com Ruth para o seu senhor Boaz. E aí ele vai dizer que, olha, essa moça, ela está desde manhã, né, colhendo espigas, é uma moça muito educada. Estou aqui conjecturando, né, o diálogo dele com seu senhor. Ele é educada, ela não é daqui não, ela é estrangeira, é moabita, é aquela, né, que retornou com Noemi, ela é viúva. E ele foi falando, ele foi relatando tudo que havia acontecido. Mas ela é trabalhadora, disse o seu servo, incansável. E diante de todo esse relato, agora quem passa a observar a Ruth é Boaz. Boaz ele vai observando todo o cenário, toda a situação, a maneira daquela moça proceder, e alguns pontos falados pelo seu servo vai chamar a atenção de Boaz. Vai chamar a atenção,
e vai alegrar o seu coração, muito, muito mesmo, né? E ele vai chamar a Ruth para uma conversa. Agora, ele que estava num diálogo com o seu servo, ele agora vai conversar com Ruth. Mas antes de continuar aqui, cabe uma reflexão, né? Cabe fazermos uma aplicação para as nossas vidas, porque Ruth era uma estrangeira, né? E ela tinha um comportamento tão diferenciado, uma mulher cheia de princípios, uma mulher de caráter, isso que foi observado e atestado, comprovado que ela era. Foi contado para Boaz, foi observado pelo seu servo, né, que elas estavam numa situação desfavorável, né, numa situação de vulnerabilidade, mas continuava sendo doce, continuava sendo educada e mais, ela voltou com a sua sogra para um lugar onde não se cultuava os deuses que ela cultuava. Ela deixou o seu pai, a sua mãe, os seus familiares para trás e acompanhou a sua sogra. E tudo isso, Boaz, ele foi observando e avaliando. Uma coisa me chamou a atenção aqui. Quem somos nós? O que as nossas ações testificam sobre nós? Cabe dizer que Ruth, ela estava numa situação bem desfavorável, né? E de repente, alguém pode dizer, poxa, se ela agisse de uma forma totalmente diferente qual ela estava agindo, é de se entender, né? Também vive uma vida difícil, olha a situação dela, elas passaram por maus bocados e continua passando, né? Mas tudo que ela viveu, tudo que ela passou de forma negativa, não mudou o seu caráter, não mudou os seus princípios. E ainda assim, ela deixou os seus deuses e agora uma estrangeira adora o Deus da sua sogra. Ela busca agora toda orientação e para que isso acontecesse, ela teria que desconstruir tudo que havia sido construído na sua vida. Veja bem, né? E ela com todo cuidado, com todo amor, com fome e sede de aprender, né, para que pudesse viver cada dia melhor essa nova vida dela, ela acata todas as instruções e orientações da sua sogra. E ela vai dizer nesse livro, né, um texto, alguns versículos, né, que é muito utilizado, que o seu Deus, ela fala para Noemi, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E tais palavras, elas se solidificam com as atitudes de Ruth. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Ela foi observada pelo seu servo e por Boaz, né? E nós somos observados também por pessoa ou pessoas. Nós somos observados diariamente. E não só por pessoas e pessoas, nós somos observados pelos céus. E nós somos observados também pelo inferno, né? Pelas forças contrárias. Estamos sendo observados. E a maneira como procedemos, nós, é muito importante para atestar aquilo que nós somos. Que coisa maravilhosa. E no versículo 8, vamos ler rapidinho o versículo 8, vai dizer assim: então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vais escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém,
aqui te ajuntarás com as minhas moças. Vamos ler o 9 também. O 9 diz assim: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que está acontecendo com Ruth? Ruth, como eu disse, por conta de uma lei, ela agora tem o direito de melhorar um pouquinho a sua vida. E ela vem, é permitido, né, que ela faça o que a lei permite que ela faça, mas ela é abençoada. Os seus direitos, eles são ampliados. E ela fica espantada. Vamos lá para o versículo 10. Versículo 10 vai dizer assim: então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Note que Ruth, ela fica perplexa com tamanha benevolência de Boaz. Como pode? Ele tão abastado, né? Uma pessoa de grande importância, porque até esse presente momento ela não sabe quem é Boaz. E nem ele sabe quem ela é. Então ela fica muito assim, espantada, causa-lhe espanto aquela atitude de Boaz. E Boaz também, ele está de alguma forma espantado com a atitude daquela estrangeira, de ser tão doce, de ser tão cuidadosa, de ter princípios, de agir de uma forma tão espetacular, né? Vamos dizer assim, sendo uma estrangeira. Sendo uma estrangeira, ela vem a uma terra em que o Deus dela não é cultuado, mas o Deus de Israel é cultuado. O nosso Deus, ele é cultuado. E ela agora, ela vem buscar abrigo nas asas de um Deus que para ela era desconhecido. Mas a gente pode entender com o decorrer, né, dos versículos, que ela vai observando os feitos do Senhor. Eu posso conjecturar porque ela também, ela estava sendo observada, mas ela estava observando tudo. Ela observou a sua sogra, a fala da sua sogra, com certeza. A sua sogra estava vivendo um momento muito difícil, de amargura, mas ela deve ter falado com certeza sobre esse Deus todo-poderoso, ao qual ela servia, e que por algum momento ela estava ali entristecida por conta de alguns acontecimentos da vida, né? Então era um observando o outro. E todo esse contexto, né? A gente vê que essa história, esse momento aqui, de uma estrangeira, de buscar refúgio em um lugar em que o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, é que rege todas as coisas. Vivia-se naquela época um governo teocrático, né? Deus era quem governava, e isso aponta para a obra redentora de Jesus, né? Jesus, o grande amor, nos amou. Ele veio para os dele, mas esse amor se estendeu para os estrangeiros e nos alcançou. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Falar de Jesus é tão maravilhoso, nos faz tão bem, né? E o versículo 14, vamos ler mais um pouquinho? O versículo 14 diz assim: sendo já hora de comer,
Disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha que coisa! Olha que mudança radical na vida desta grande mulher, né? Alguns minutos atrás, algumas horas, né, vamos dizer assim, porque ela estava lá desde a manhã, ela, com toda a dificuldade que a vida lhe apresentava, era que ela vivia, e agora tantas coisas, né, tantos acréscimos ela estava tendo a sua vida. E ele convida a Ruth para que ela possa se sentar e comer, como os servos, as servas, né, ali os segadores, comida que ele iria comer. E é assim que acontece na vida, agora fazendo uma aplicação para as nossas vidas, né? Isso acontece na nossa vida, quando nós estamos sobre a proteção, sobre os cuidados de Deus, nós somos sustentados, nós somos saciados, alcançamos o favor de Deus. É isso que acontece. Se você busca, se independente da situação, das intempéries da vida, você permanece firme, você vai alcançar o favor de Deus. Isso é fato, não tem como anular isso. Ainda que alguém possa dizer que não é assim, ainda que o inimigo da minha e da sua alma possa gritar que é dessa forma, ele te abandona, não é verdade. O Senhor, ele nunca nos abandona. Ele tem para nós um caminho excelente. Eu preciso confiar. Eu preciso esperar no Senhor. E aí, quando Ruth ela retorna para os campos, né? Ela come ali, ela bebe e ela vai retornar para continuar. Diz que ela faz isso até a tarde, o texto vai dizer. Até a tarde ela vai estar ali trabalhando, colhendo, né? E Boaz, ele vai chamar os seus servos e ele vai falar algo muito forte, muito maravilhoso. Mais direitos Ruth terá. Ele vai dizer, olha, vocês vão colher, né? Vocês vão deixar cair, vou usar um termo meu, de propósito, para que Ruth possa colher além do que ela tem direito. E assim fez. E diz o texto que ela colheu, não foi pouco não. Alguns textos, algumas traduções vai falar que ela colheu uma arroba. Outras traduções vão dizer que ela colheu um efa. E arroba é a medida que o peso que eu estou mais familiarizado, mas eu acredito que seja a mesma coisa, né? Porque se um texto diz efa e outro diz arroba, pode ser que seja a mesma coisa. Vamos lá. Uma arroba é equivalente a 14.688 quilos. E aí, o que acontece? Eles sempre fazem a conversão para 15. Então, uma arroba, 15 quilos. Sim, foi exatamente isso que Ruth colheu. 15 quilos. E aí ela colhe, né? E ela vai, o texto vai dizer que ela vai debulhar. E debulhar é separar. Ela vai fazer ali a separação. E o produto final para ela deu uma arroba, 15 quilos. Quem trabalha em lavoura, né, em plantações, diz que isso é o trabalho de uma colheita de um mês, vamos dizer assim. Olha quanto Ruth colheu. Que coisa, que Deus provedor é esse? Que coisa maravilhosa. Tá sentindo aí o que eu tô sentindo aqui? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse Deus, ele é tremendo.
Aleluia. Então, aplicando aí, né? Vamos continuar aplicando para a nossa vida. Deus é um Deus provedor, não é só numa área, não. Quando Deus ele provê, ele vai alcançar você naquilo que você tem necessidade, sim. Mas ele vai além, porque você não tem necessidade, às vezes, numa área só. Claro que tem uma que você foca mais, talvez a necessidade seja maior, mas ele alcança várias áreas. Ele é um Deus que sabe analisar, ele sabe do que eu e você precisa. E ele vai te abençoar. Ele vai fazer prover na sua vida de forma abundante. Sim, esse é o nosso Deus. E ela trabalhou, e depois de toda essa arrecadação, ela vai retornar para sua casa. Mas antes já estou chegando no final, e eu quero falar algo que acontece, é comum acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida. Hoje possa ser que você não esteja numa situação como essa, mas possa ser que já aconteceu. Geralmente, nós vivemos em dois extremos, né? Se vivemos dois extremos, e assim, extremos sempre é ruim. E que extremos são esses? Ou a pessoa ela está numa situação de depender totalmente de Deus, ela cruza os braços e diz só o Senhor. E ela não ora, ela não busca, ela não vai buscar o peixe, ela fica esperando. Paralisação total. Isso é um extremo perigoso. Mas tem outro extremo, né? Esse primeiro extremo que eu falei, a pessoa diz assim até, não, Deus na minha vida, eu confio nele, ele vai fazer tudo. Se esquecendo de que nós temos que fazer a nossa parte. Olha esse capítulo nos ensinando que é assim. Então que nós possamos desconstruir tudo isso que a gente pensa, que a gente já viveu até aqui, para que sejamos bem-sucedidos e que o Deus provedor nos alcance com toda a sorte de bênção. O outro extremo não, eu tenho que fazer tudo, não tem como. Não, eu tenho que buscar o meu sustento, eu tenho que fazer, e você vai entrar por um caminho de descontrole, e daqui a pouco você está dizendo, como Noemi falou, infelizmente, Deus perdeu o controle, porque você vai entrar em situações por conta dessa busca desenfreada, vai entrar em questões que vai ser difícil sair. E tem situações que engolem pessoas. Fica difícil retornar ao estado normal. Então, a ordem de Deus para nossas vidas é equilíbrio sempre. Equilíbrio sempre. Louvado seja Deus. E aí, quando ela retorna, né? Ela vai para casa e ela começa a relatar ali tudo que aconteceu. No versículo 19, vamos ler, a gente só vai ler mais esse versículo, e verdadeiramente agora estamos caminhando para o final. Diz assim, versículo 19: Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse o nome do homem com quem hoje trabalhei. O nome do homem é Boaz. Olha, e quando ela relata o nome deste homem para Noemi, eu imagino, vou eu conjecturar de novo, o espanto de Noemi. Como assim? Você foi colher nos campos de Boaz? Boaz é um parente nosso. Olha, e Ruth estava
prestes a viver as benéfices de mais uma lei, né? Que era do rei Midô. Eu não vou entrar por esse caminho não, porque nos próximos capítulos nós vamos ver isso. E aí o semblante de Noemi mudou. Ela começa a ter mudança também nos seus pensamentos. Por quê? Noemi ela entendeu que Deus nunca a abandonou, nunca. Ela que estava fora de controle. O Senhor não perde o controle de nada. E Ruth foi relatando assim tudo em detalhes. E ela bendiz o nome do Senhor. Ela adora ao Senhor por tudo que Ele fez. Ela, por conta de todos esses acontecimentos, todo o relato de Ruth, ela não pôde negar. A poderosa mão do Senhor sempre esteve sobre ela e sobre a sua família. Eu acredito que Noemi, ela ficou impactada. Eu queria contemplar a reação de Noemi. Deve ter sido muito forte, impactante, tomar conhecimento de todos aqueles relatos. Então, diante de tudo aquilo, Ruth chega com toda aquela provisão, né? E ela diz, olha, eu gostaria de continuar, porque Boaz, ele me permitiu continuar colhendo ali. E Boaz, nós lemos esse versículo, ele vai até dizer, olha, é melhor que você fique por aqui, porque ela estava ali, ela estava protegida de ataques, né? A provisão ali muito maior do que se ela fosse colher em outros campos. E ela entendeu tudo isso e ela relata para sua sogra o desejo de continuar fazendo tal coisa. E aí, depois de ver toda a provisão, tudo que Deus havia feito, todo o cuidado de Deus com elas, ela permite, ela concorda, né, que Ruth continue ali. E diz a palavra do Senhor que Ruth continuou até que se encerrasse o tempo da colheita. Que texto, né? Que capítulo maravilhoso. E está só começando. Que nós possamos continuar assistindo essa série de estudo. Esteja sempre com a sua Bíblia do lado, para você estar lendo os versículos, acompanhando. E peça ao Espírito Santo de Deus que trabalhe no seu coração, que haja mudança nesse mês de abril nas nossas vidas, que o Deus provedor abençoe grandemente as nossas vidas. Jeová Jireh te alcance hoje e sempre. Amém.